Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, muito importante, assim, um assunto que tem me gerado muito conhecimento, assim, muito conteúdo, né, para gerar aqui para vocês. E com base em tudo isso que a gente estuda, nós profissionais da área da saúde, eu venho montando um conteúdo legal para entregar para você sempre aqui. E essa live de hoje eu acho que vai transformar muito, assim, a maneira de a gente se relacionar com essa questão do emagrecimento, que é a minha especialidade, né? Emagrecer pessoas, ajudar pessoas a emagrecerem. E hoje a live tá bem especial porque eu acho que eu nunca falei sobre isso, assim, dessa maneira que eu vou falar hoje. Quem quiser compartilhar essa live com alguém que está precisando ouvir a importância desses 3 pilares para o emagrecimento, coloca aqui no aviãozinho, compartilha. Então vamos ao que interessa. O que eu percebo muito no meu dia a dia? As dificuldades que as pessoas têm, e são muitas as pessoas que têm essa dificuldade, e a grande maioria das pessoas que eu atendo hoje fisicamente no meu estúdio, online, nas pessoas que eu converso, que vêm para mim com dúvidas, com questionamentos, com solicitações de ajuda, com pedidos de ajuda para emagrecer. Eu percebo muito hoje as dificuldades para que as pessoas consigam se manter magras, emagrecerem, darem esse primeiro passo. Isso é o que eu mais vejo, assim, de problema. Esse primeiro passo para sair da inércia, digamos assim, para sair dessa fase de sedentária total. Por outro lado, quem consegue dar esse primeiro passo e consegue ir para academia, começar uma alimentação mais saudável, muitas vezes uma dieta, não consegue por muito tempo se manter ali. Então, esse é outro ponto que eu percebo. E por outro lado, as pessoas que conseguem se manter durante um tempo, e esse tempo varia em média assim de 1 ano, às vezes menos, muitas vezes acabam voltando a engordar, largando tudo de mão. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu percebo isso dessa forma, dessas 3 maneiras. A pessoa que começou a querer se cuidar e dar esse primeiro passo, que é difícil para muitas pessoas, é muito difícil. Para quem conseguiu dar o primeiro passo e não consegue se manter, para quem conseguiu dar o primeiro passo, acha que está conseguindo se manter e de repente descamba com tudo de novo. Esses 3 perfis é o que eu mais percebo, principalmente o primeiro e o segundo, que não se mantêm por muito tempo. Quais são as dificuldades dessas pessoas? Tudo isso a gente vai falar hoje aqui. As dificuldades, as limitações, o que acontece de verdade que eu não consigo atingir um objetivo que eu quero muito de verdade, porque a pessoa chega para mim querendo emagrecer, ela quer, é um sentimento dela e é uma necessidade dela muitas vezes. E eu tenho lido muito sobre alguns métodos contraintuitivos, que são o quê? Quebras de padrões. A gente tem ouvido falar muito sobre padrões estéticos, padrões de beleza, padrões alimentares, padrões de corpo, padrão de cabelo, padrão de comportamento. Os padrões, eles estão todos estabelecidos de uma certa forma hoje em dia. Esses padrões foram incutidos na nossa mente, foram trabalhados de uma forma muitas vezes negativa, mas muitas vezes inconsciente, padrões de sociedade que a sociedade impõe, porque são pessoas que fazem os padrões. Esses padrões de beleza, estética, todos esses que eu citei agora, eles estão cada vez mais fortes na nossa sociedade. Padrões alimentares, padrões de comportamento, padrão de como eu devo falar, como eu devo me vestir, como eu devo me comportar, como eu devo ser, como eu devo agir, como eu devo me mostrar frente à sociedade, como eu devo ser magra, magérrima, assim ainda não tá bom, tem gordura aqui, o cabelo não tá bom, enfim, padrões estabelecidos, padrões que a gente inconscientemente ou muitas vezes conscientemente tenta se encaixar, mas não dá sempre
para se encaixar nos padrões. E nem sempre a gente quer e nem sempre a gente consegue. Muitas vezes a gente quer, mas não consegue. Os métodos contra-intuitivos que eu tenho lido por aí, que não necessariamente são para emagrecer, são para outras questões, eu tenho percebido que, na verdade, estão muito relacionados com o emagrecimento. O que são, então, esses métodos contra-intuitivos? São métodos de quebra de padrões. É eu enxergar a possibilidade de emagrecer, eu sair da impossibilidade para a possibilidade de atingir realmente o meu objetivo. Então, esse é o primeiro ponto. E eu consegui, porque a gente sempre fala assim, para emagrecer a gente tem que fazer diferente do que a gente faz. Pois é, mas o conseguir fazer diferente do que a gente faz é que é o grande desafio, o grande obstáculo. Eu enxergar que eu posso sair da impossibilidade para a possibilidade é um método contra-intuitivo. A intuição nossa vai contra a nossa intuição, contra o nosso pensamento natural. Então, eu sair da impossibilidade para a possibilidade de atingir esse objetivo, eu conseguir fazer diferente do que eu faço hoje. Conseguir, não é tentar só, é conseguir fazer diferente. E muita coisa relacionada a isso não tem dado certo para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não vê possibilidade de emagrecer tão fácil quanto ela às vezes parece ser. A maioria das pessoas não vê, não enxerga fazer diferente do que faz hoje. Então, é uma maneira diferente de pensar, de quebrar padrões. Esse seria um método contra-intuitivo. Para a maioria das pessoas isso não tem dado certo, por quê? Qual é o padrão? Seguir dieta, muitas vezes restritiva, fazer academia todos os dias, num treino que muitas e muitas vezes a maioria das pessoas não gosta, não quer estar lá. Eu vou com a maré, eu tô indo porque estão falando que tem que fazer, mas na verdade eu não tô consciente daquilo de verdade, eu vou no automático muitas vezes. E essa força de vontade que a gente pede, essa motivação, não basta, porque às vezes a pessoa tem força de vontade, mas ela não atinge o objetivo definitivamente. O que tem de errado aí? O que está se fazendo que não está se chegando realmente ao objetivo? E aqui a gente está falando que o objetivo seja emagrecer, mas pode ser ganhar massa muscular, pode ser definir, pode ser o que vocês quiserem. Eu trouxe esses 3 pilares para a gente falar sobre emagrecimento. Quais são esses 3 pilares? Vocês têm noção de quais possam ser esses 3 pilares? Porque assim, a gente fala muito nisso, não é novidade para ninguém. A novidade que eu vou trazer aqui, talvez alguns já saibam, é de como que eu vou trabalhar com esses pilares para emagrecer. E isso não é o que geralmente se faz. Então, vamos lá. O primeiro pilar é a motivação. O segundo pilar é o planejamento. E o terceiro pilar é a prática. Vamos desmembrar um pouquinho, porque tem muita coisa desses 3 pilares, vocês vão pensar, de novo essas 3 palavras que eu ouço todos os dias. Pois é, mas tu ouve todos os dias de uma maneira diferente. Então, hoje eu vou tentar trazer aqui para vocês, eu vou trazer e vou tentar fazer com que vocês entendam como pode ser talvez diferente a maneira que a gente vê de verdade o porquê que a gente não está atingindo o nosso objetivo. Vamos tentar fazer esse exercício juntos? Então, vamos lá. Vou começar a falar então desses 3 pilares. O primeiro pilar é a motivação. O que é motivação, né, gente? É eu me motivar para a ação, eu criar uma motivação para uma ação, seja ela qual for. E agora a gente tá falando aqui de emagrecimento. Então, é a ação, a motivação, vou me motivar para emagrecer. Como é que eu posso utilizar técnicas para essa motivação? As pessoas já tentaram de tudo, já tentaram forçar a barra, já tentaram fazer coisas mirabolantes, eu ouço de tudo e muitas dessas coisas, ou quase todas, não têm dado certo.
E o que eu percebo? Que as pessoas não traçam um real objetivo com o emagrecimento. E eu vou dar um exemplo. A gente tem um grande objetivo que é, no final do ano, viajar para passar o ano novo em Nova York. Como é que eu vou me planejar para fazer com que eu, no final do ano, consiga ir para Nova York? Eu não tenho que traçar um planejamento, eu não tenho que saber quanto tempo eu vou precisar economizar, quanto de dinheiro eu vou precisar economizar, quando que eu vou comprar passagem, vou ficar olhando para ver se na promoção, aquele período, a passagem vai estar mais barata, quem que vai comigo, quanto que eu vou gastar de hotel, quanto que eu vou gastar de alimentação, de passeio, enfim. Eu faço um planejamento. Eu crio um objetivo na minha cabeça e eu crio um planejamento para esse objetivo, para que esse objetivo seja atingido. Por que é que a gente não consegue ou não pode fazer isso com o emagrecimento? E muitas vezes a gente acha que criou, né? Não, mas então agora o meu objetivo é emagrecer. Eu vou para academia, eu vou começar a fazer dieta e eu vou seguir essa rotina direitinho todos os dias. E por que não dá certo? Muitas e muitas vezes. Às vezes dá certo. Estou falando do que eu vejo na maioria. Por que a maioria das vezes, com a maioria das pessoas, não dá certo? Porque não teve um real planejamento. Então, a gente pode começar pelo seguinte. Pelo tempo para atingir esse objetivo. Em quanto tempo eu quero emagrecer? E aí, a gente tem que ser, nesse momento, realista. Se eu quero emagrecer 20 quilos, eu não posso me dar 1 mês, 2 meses. Eu até posso, mas para que eu consiga atingir esse objetivo de emagrecer esses 20 quilos em 1 mês, 2 meses, a coisa fica muito insana. Então, se eu não tenho uma consciência de que eu preciso de um tempo determinado para que o meu organismo se organize realmente para esse emagrecimento, eu não posso chutar um tempo. Tem que ser realista. E quem não consegue ser realista precisa de ajuda, de profissional. Seja ele personal trainer, nutricionista, psicólogo, precisa de alguma ajuda se não consegue se organizar. Então, tá tudo bem pedir ajuda também, certo? Mas aqui eu tô dando um passo que eu acho que a gente consegue fazer sozinhos, por enquanto, num primeiro momento. Então, primeiro, traça um plano para essa motivação acontecer. O tempo é a primeira coisa. Quem quiser pegar papel e caneta pode anotar, porque eu acho que vale a pena. O tempo para que a gente consiga atingir esse objetivo. Eu me dou um tempo, então, estabelecido, e eu posso fazer esse tempo de acordo com as semanas, de acordo com os meses, eu posso variar. Eu posso também detalhar e devo detalhar esse objetivo. Então, eu vou dar um tempo, tá? Eu quero emagrecer, 5 quilos até... Eu fiz um desafio de 5 quilos até o carnaval, porque era uma coisa muito possível, né? Lá no dia 24 de janeiro, teria 30 dias para emagrecer esses 5 quilos num desafio. Mas vamos colocar aqui, então, esse exemplo de 5 quilos em 30 dias. Eu tenho a minha meta, emagrecer 5 quilos, o meu objetivo. Eu tenho tempo em 30 dias. E eu detalho agora quantos quilos ou gramas eu posso perder por semana. Se eu perder 1 quilo por semana, o mês geralmente tem 4 semanas, eu vou perder 4 quilos. Então, eu tenho que perder por semana em torno de 1,2 kg, 1,3 kg, certo? Então, eu detalhei esse meu objetivo. Quantos quilos, quanto tempo, sendo coerente com essa medida de comparação. Agora vem a parte importante. Qual é a real importância do meu objetivo? Porque eu já escutei muito, gente, assim, das pessoas me falarem: eu quero muito emagrecer. E eu pergunto: tu quer mesmo emagrecer? E a pessoa fala: não, eu quero emagrecer, quero muito emagrecer. E aí eu falo: por que tu quer emagrecer? E a pessoa me diz: eu quero emagrecer para ter saúde, eu quero emagrecer porque eu quero envelhecer bem, eu quero... Será que esse realmente é o real objetivo daquela pessoa? E eu não tô falando que não é. Eu tô falando que quando eu entrei nessa questão com determinadas pessoas que me responderam isso,
elas refletiram e viram que não tem nada a ver com saúde, que não tinha, né, no caso, nada a ver com saúde, que não tinha nada a ver com envelhecer bem, até porque a pessoa era muito nova, ia demorar muitos e muitos anos para envelhecer. Então, assim, quando eu comecei a puxar qual é a real importância de emagrecer, muitas vezes apareceu assim, padrão de sociedade, incômodo com o trabalho, cobrança da família, dificuldades amorosas de relacionamento. A pessoa queria emagrecer para arrumar um namorado, mas a importância mesmo não era emagrecer, era arrumar um namorado. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Então, a importância aqui, ela é muito relevante. Então, a gente precisa realmente entender qual é o motivo. Se o meu motivo de emagrecer é meu, eu tô incomodada com isso, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, criar uma mudança de hábito realmente significativo, porque isso tá me incomodando por tal e tal motivo, ou se é uma cobrança que vem de fora, se é uma cobrança de forma que eu me cobro em função de outras pessoas, o que é de verdade esse querer emagrecer. Então, é muito importante que a gente seja sincero com a gente mesmo nesse momento e que a gente passe um pente fino na vida e consiga entender o real objetivo e a real importância. Tá tudo bem, eu quero emagrecer. Mas por que eu quero realmente emagrecer? Aonde que tá lá no fundinho o motivo real disso? Que esse objetivo seja mensurável, isso é muito importante também. Esse objetivo ser mensurável, eu posso colocar pequenas metas e devo colocar pequenas metas. Então, se eu quero emagrecer 5 quilos em 30 dias, esse é o macro do meu objetivo. Aí eu vou lá e vou no micro. Quanto tempo eu vou ter para emagrecer? 30 dias. Qual é o cálculo mais ou menos que a gente fez agora? 1,2 kg, 1,3 kg por semana. Como é que eu vou fazer para perder esse 1,2 kg, 1,3 kg por semana? O que é que eu vou ter que fazer? Como vai ser minha alimentação? Como vai ser minha rotina diária? Como vão ser os meus treinos na academia? O que é que eu vou fazer para que eu consiga perder essa pequena meta que eu coloquei ali semanal? Então, isso também é muito importante. Esse, gente, é o grande plano. E por último, a gente realmente acreditar que isso é possível. Se eu tracei um plano para ir para Nova York lá no final do ano, eu acredito naquilo, eu quero aquilo e eu vou fazer de tudo para realizar. Se eu realmente acredito que eu posso emagrecer, que essa meta que eu me dei, ela é uma meta alcançável, é uma meta realista e eu sei que eu consigo fazer, então tá tudo certo. A gente vai ver, vai crer, né, nisso para depois ver o resultado. Isso é muito importante, que a gente seja realista e honesto com a gente mesmo. Esse é o primeiro pilar da motivação. O segundo pilar é o do planejamento. Lembram? Então, assim, a gente vai criar estratégias para que isso aconteça. E aí vem a parte legal dessa pirâmide, desse pilar. Gente, a gente tem já uma programação mental do nosso corpo. Isso já está na nossa mente, tá? A gente tem uma programação mental que já existe, que é o padrão que nós criamos dentro da nossa cabeça por inúmeros motivos lá de trás, que daqui a pouco a gente vai falar mais. Então, dentro dessa programação mental, agora a gente para pensar quais são os meus pensamentos sobre corpo, ou sobre o meu corpo, ou sobre emagrecer. O que é que eu penso de verdade sobre isso? O que eu penso sobre emagrecer, sobre ser magro, sobre o meu corpo, sobre o corpo padrão que eu tenho aqui na minha mente? Quais são os meus pensamentos em relação a isso? Isso tudo a gente vai continuar anotando lá no nosso planejamento. Da nossa infância ali, dos 2, talvez, enfim, desde que a gente nasce até a pré-adolescência, em torno de 12 anos, a gente fixa na nossa mente as nossas experiências vividas, sentidas, né? A gente realmente fixa aqui no inconsciente e muito no consciente
todas as experiências. E com o fato de emagrecer, ou de estabelecer um padrão de corpo, ou de como a nossa família vê esse padrão, ou encara essa coisa de emagrecer, a gente aprendeu ali nesse ambiente, ou nos ambientes que a gente circulou, escola, família, vizinhos, amigos, né, casas de parentes, enfim. Esses pensamentos sobre essas experiências vividas, elas muitas vezes são inconscientes em relação a isso, mas muitas vezes são conscientes. Quando elas são inconscientes, a gente tem atitudes, então, que nos afastam desses objetivos. Por quê? Por que as nossas atitudes afastam a gente do objetivo de emagrecer? Se eu quero emagrecer, por que eu acabo me boicotando e fazendo coisas para que eu não atinja esse objetivo? Vocês conseguem entender isso? Porque é que se eu quero emagrecer, eu faço coisas que não vão de encontro a esse objetivo, que vão de encontro ao objetivo oposto a isso. Eu quero emagrecer, mas eu vou comer coisas que não condizem com alguém que quer emagrecer. Eu quero emagrecer, mas eu não vou para academia, que é o que eu deveria fazer para começar a movimentar meu corpo. Eu quero emagrecer, mas eu não paro de pensar em comida. Então, eu acabo fazendo coisas opostas ao meu objetivo. Isso acontece, gente, porque o que a gente viu, o que a gente sentiu, o que a gente viveu sobre essas experiências de emagrecer, de corpo, essa vivência que a gente está falando agora, mas isso serve para qualquer assunto, lá na nossa infância, ali até a pré-adolescência, foi o que a gente aprendeu, foi o que a gente fixou na nossa cabeça e foi o que a gente gravou sobre isso. O que são essas coisas? São crenças. Crenças que muitas e muitas vezes não são nossas. Por quê? Porque eu ouvi do meu pai, da minha mãe, que aquela pessoa era muito magra, que ela era feia de tão magra que ela era, que na minha época, na época dos meus avós, quanto mais bochechudo, rechonchudo, mais sinônimo de saúde, porque a pessoa muito magra, ela fica doente, ela aparenta ser doente, porque a pessoa que é muito gordinha não pode emagrecer porque não consegue emagrecer, porque não para de comer, é difícil, não vai conseguir atingir esse objetivo. Então, todas essas crenças que eu aprendi nesse período, elas foram se fixando na minha mente. E eu fui ouvindo aquilo, fui sentindo aquilo, fui vivendo aquilo e fui significando e ressignificando esses sentidos para mim. E hoje, no meu atual momento de vida, eu ajo conforme essas crenças. Gente, muitas e muitas vezes, isso não é regra, mas é o que a gente enxerga na maioria das vezes para muitas e muitas pessoas, se não a maioria delas. Então, essas crenças que eu vivo, que eu vivencio e que eu não consigo quebrar esse padrão de pensamento, é o que muitas vezes me impede de emagrecer, me impede de atingir o meu objetivo real. Porque eu ouvi muita coisa, eu senti muita coisa, eu vi muita coisa e eu aprendi que dessa forma é que é. E não é, não necessariamente, porque a verdade é de cada um. Isso é muito importante que a gente consiga fazer esse exercício. De que quantas coisas que tu já ouviu, que tu já viu, que tu sentiu sobre isso, quais são as tuas reais crenças? As comparações, quando a gente ouve muito crianças sendo comparadas. Ai, eu tenho duas filhas, um exemplo, eu não tenho, mas um exemplo, eu tenho duas filhas. Uma come muito, a outra não come nada. Olha, tua irmã não come nada, tua irmã come que nem um passarinho, por que tu come tanto? E aquilo já tá ouvindo, já tá lá sendo registrado na mente daquela criança. Eu como mais que a minha irmã. Logo, e a mãe tá falando, tu vai ficar gorda, tu vai engordar, tua irmã é magrinha. E aí, eu não preciso necessariamente falar, tu é gordinha,
Quando eu digo que só a tua irmã é magrinha, na minha cabeça já subentende-se que eu não sou magrinha, porque se é só a minha irmã que é magrinha, eu não sou. Então essas coisas, elas vão entrando de uma forma sutil, devagarinho na nossa mente, mas enquanto a gente é criança, elas vão se fixando e elas vão se transformando muitas e muitas vezes em monstros gigantescos, que quando a gente vai crescendo e atingindo a maioridade e vai vira realmente lá na fase adulta, a gente não consegue muitas vezes se desvencilhar disso, sair desse padrão. É importante que a gente altere essa programação mental. Dá para alterar essa programação mental? Dá para alterar. Como, Ingrid, que eu faço isso? Eu preciso. Então, o primeiro exercício é identifique quais são as suas crenças, quais são os pensamentos que você tem em relação a emagrecer, em relação ao objetivo que você quer e você não está conseguindo, que não são seus pensamentos, que são padrões de beleza, de estética, esses padrões que a gente citou aqui, que não são o que tu realmente pensa, são padrões impostos pela sociedade, são padrões que a tua família acabou construindo e isso te levou a acreditar que fossem verdades absolutas. Então, a primeira coisa é identificar esses pensamentos, que a gente pode chamar de pensamentos paralisantes. Eles paralisam a gente para que a gente consiga atingir o objetivo. Eu vou, mas daqui eu me travo e eu acho que eu não consigo e eu dou 20 passos para trás de novo e aí eu acabo com tudo. Então, substituindo esses pensamentos paralisantes por pensamentos impulsionadores, por pensamentos que me projetam, me motivam para frente de novo, que são os meus pensamentos. Então, quando eu descubro e consigo conectar o que é crença, o que é pensamento do meu pai, da minha mãe, da minha família, o que é meu de verdade, eu consigo desconstruir esses padrões, essa minha própria visão do meu objetivo. No caso aqui do emagrecimento que a gente está falando. Um exemplo é, se eu consigo me imaginar magra, mais magra, atingindo meu objetivo, e isso me dá um certo incômodo, porque eu magra, eu vou gerar um desconforto, talvez, nas pessoas que eu preciso de uma aprovação, que eu preciso de um conforto emocional, e eu só tenho esse conforto porque eu tô gerando uma tensão ali, onde eu sustento essa pessoa dizendo tu tem que emagrecer, e se eu emagrecer, o que acontece? Será que essa pessoa vai me dar atenção ainda? Esse tipo de aprofundamento que a gente deve se fazer, certo? Entendido até aqui? Então isso é muito importante, a gente deixar isso de lado e conseguir realmente partir para tomar a rédea da nossa vida mesmo. O que eu acredito? O que eu quero? O que faz bem para mim? Não para os outros. Comprometer-se de verdade com você mesmo, com o seu objetivo. A gente consegue muitas e muitas vezes se comprometer com muitas pessoas, mas com a gente mesmo a gente não consegue se comprometer. E isso é muito constante, né? Quando a gente atinge esse objetivo, a gente às vezes não consegue manter, porque não existe um comprometimento pessoal de verdade. A gente pode fazer um outro exercício que é criar uma lista do que eu quero melhorar em mim. Uma lista bem também real, bem especificada do que me incomoda, do que eu preciso mudar, do que eu acho que eu vou conseguir mudar de verdade e que vai me fazer mais feliz. Como eu faço todo dia hoje? Como eu faço durante o mês hoje? De que forma que hoje eu faço isso? Né? E de que forma que eu posso fazer depois? A foto é um bom começo, assim, eu gosto muito de trabalhar com foto. Então, quando tiver todo esse planejamento aqui colocado no papel, a gente tira uma foto nossa. Tira uma foto de biquíni, tira uma foto de sunga, quem é homem, ou de calção. Tira uma foto de top, de short, as meninas, para ver realmente da onde a gente está indo, para onde a gente quer chegar. Isso é muito legal, é muito importante. Coloca num lugar visível ali que tu vai ver todo dia, que aquilo vai te motivar, que tu vai entender e olhar para aquilo e saber o que realmente é teu naquele corpo e o que tu quer levar e o que tu não quer levar lá para aquele objetivo que tu tá pensando em atingir. Outra coisa legal, gente, de a gente ressignificar e dar uma limpada é nas redes sociais.
Isso é muito importante e às vezes a gente não dá bola. Quem que a gente segue no Instagram? Quem que a gente curte no Facebook? Se eu sigo pessoas com padrões elevadíssimos, com padrões onde eu não vou conseguir atingir num primeiro momento, por que é que eu fico lá me martelando, me chicoteando, seguindo aquela pessoa? A mesma coisa é, por que é que eu sigo lá no Instagram a pessoa que faz os melhores doces do bairro, da cidade, se eu não vou nesse primeiro momento comer os doces? Então eu fico naquilo, eu fico me retroalimentando daquele círculo vicioso que eu vivia, que não me fazia bem, e aí eu tô continuando nesse vício. Então, faz uma limpeza na rede social. Segue quem realmente te traz algo de bom, algo de valor relevante, que vai fazer uma mudança, que vai te trazer de verdade uma mudança na vida. Então isso é muito importante, porque quando a gente abre o celular ali na rede social, a gente já vê o quê? Muitas vezes uma foto que tu não queria ter visto, naquele momento tá lá comendo alguma coisa ansiosa, tem lá a foto daquela mulher saradona lá no Instagram. Isso acaba trazendo pra gente, reforçando aqueles padrões que a gente não quer. Então muda, ressignifica, faz uma limpa, faz um detox da vida social da internet. No Facebook é a mesma coisa. Traçar uma meta e um plano claro, de verdade, para que a gente consiga realmente atingir esse objetivo. Isso é muito importante. O terceiro pilar e último pilar, então, que é o pilar da prática, né? O que é prática? Bom, eu consigo praticar se eu tenho uma habilidade ou se eu quero ter uma habilidade para tal coisa, eu tenho que praticar. Quando eu crio essa prática, é que as coisas começam a acontecer. Então, como que a gente faz isso? Eu aprendo, eu pratico e eu repito. Então, tudo isso que a gente está aprendendo aqui, a gente vai ter que fazer o quê? Praticar. E praticando, a gente vai aprendendo cada vez mais. E aí, se eu repetir essa prática todos os dias, o que eu vou fazer? Eu vou atingir o meu objetivo. Então, eu aprendo, eu pratico e eu repito. Isso é muito importante de fixar. E existem, gente, inúmeras coisas que a gente ainda não sabe sobre nós, profissionais da área da saúde, e quem não é, menos ainda, né? A área da saúde é uma área que está sempre mudando, tanto a alimentação como realmente a atividade física, sempre tem coisa nova, e aí um promete uma coisa, o outro promete outra, uma hora o ovo é bom, outra hora o ovo é vilão, uma hora a musculação é boa, outra hora a musculação não é. Então a gente precisa realmente avaliar, mas não se perder nesse meio. Eu não posso ficar infinitamente, insanamente buscando coisas para emagrecer se eu realmente não fiz esse primeiro passo que eu fiz, que eu passei para vocês lá atrás. Esses 3 pilares, eles precisam estar muito concretos, muito claros, muito visíveis dentro de mim, para que eu consiga realmente atingir esse objetivo. E essas coisas que a gente não sabe hoje em dia, vamos pensar assim, isso que eu tô passando para vocês agora, talvez vocês não soubessem. Então, assim, existe uma parte de vocês, do todo, da mente, que sabe muitas coisas. Essa outra parte pequena, vocês aprenderam hoje, com o que eu tô passando aqui. E ainda existe toda uma metade ou mais dessa mente que a gente não sabe. A gente não sabe que a gente não sabe, inclusive. Porque a gente não conhece, a gente desconhece qualquer forma de realmente atingir esse objetivo. Então, a gente não sabe que a gente não sabe, a gente não tem esse conhecimento. E como que eu sei que eu não sei? Frente às informações que a gente tem. Sempre a gente está aprendendo coisas novas, sempre a gente está buscando melhorar. Quanto mais a gente busca o conhecimento, mais clara as coisas ficam. Então, eu aconselho vocês a, nesse processo de atingir o objetivo que vocês querem, buscar esse alguém que já atingiu esse objetivo, uma espécie de mentor. Essa pessoa que atingiu já esse objetivo, que já é talvez como vocês querem, que vocês almejam e vocês visualizam alguém lá na frente que seja essa pessoa,
vocês busquem essa espécie de mentor para que vocês consigam se espelhar nele. Então, alguém que já atingiu o objetivo que eu quero, alguém que já faz há muito tempo o que eu pretendo fazer, o que eu quero fazer, que muitas vezes eu não consigo, é a pessoa que pode me ajudar. Então, eu tenho que me aliar a essas pessoas e não as pessoas que vão me boicotar. Porque isso a gente mesmo já faz muitas e muitas vezes. A gente já faz esse boicote natural. Então, essa espécie de mentor pode ser o professor da academia, que eu admiro, que já conseguiu atingir esse objetivo que eu quero. Eu vou lá e converso diariamente com ele. O personal trainer. Como é que foi atingir o objetivo? Como é que foi para essa pessoa conseguir isso que eu quero tanto? Se ele conseguiu, por que eu não consigo? Buscar uma forma de conseguir trocas de informação, trocas de conhecimento. Isso é saudável, isso é muito legal, é muito importante. Assim, gente, a gente vai conseguir dar um passo diferente do passo que a gente dá hoje. Hoje, qual é o passo que eu dou? Eu fico dando murro em ponta de faca, que nem a gente fala, né? Ah, eu quero emagrecer, então eu vou, faço isso. Aí eu vou lá, eu vou na nutricionista, ela me passa dieta, eu sigo a dieta, eu vou pra academia, eu me inscrevo, eu vou todos os dias. Aí eu tive um aniversário, aí eu comi errado naquele aniversário, eu descambei com tudo, eu fiz a minha refeição livre, e aí no dia seguinte, ao invés de voltar pra minha rotina, já que eu comi errado mesmo, então eu vou comer errado de verdade. Não tem que continuar. Hoje eu li uma coisa que foi muito interessante que dizia assim: se um pneu do carro furou, tu vai lá e fura os 4 pneus, porque um furou. Então, por que num dia que tu furou a dieta ou a alimentação saudável, a reeducação alimentar, se num dia tu furou ela, por que os outros 4, 5, 10, 15 dias subsequentes tu quer furar também? Porque a gente pode voltar para o nosso centro, mas para isso a gente tem que estar equilibrado. A gente tem que estar emocionalmente equilibrado. Isso realmente não é fácil. E tem dias que a gente não vai estar. E tá tudo bem. Tá tudo bem se for assim também. O que eu preciso saber é que eu posso, num dia não tá legal e querer comer alguma coisa? Posso. Eu posso, num dia não tá legal e querer treinar? Posso. Agora, arque com a consequência. Deixa aquele dia isolado e no dia seguinte a vida segue normalmente. Eu não vou usar aquele dia anterior meu que não estava legal como uma rotina da minha vida. É importante que a gente entenda que tá tudo dentro da gente. De verdade, tá dentro de vocês. A motivação, o planejamento, a prática das coisas, esses 3 pilares para emagrecer, tá dentro de vocês. É só vocês que vão poder fazer esse passo. O que eu passei aqui hoje é um parâmetro de que como é possível fazer. E não é fácil, mas a gente precisa dar o primeiro passo, se realmente se quer dar esse primeiro passo. Esse assunto é um assunto que eu venho querendo trazer há muito tempo, mas eu venho colhendo mais e mais informações, assim, porque eu acho que é muito importante que a gente se conheça de verdade, para que a gente consiga se alimentar bem de verdade, cuidar do nosso corpo bem de verdade. A gente precisa se conhecer. Se eu não sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que me faz mal, por que às vezes eu tô na companhia de algumas pessoas e acabo comendo mais? Por que às vezes eu tô na companhia de outra pessoa e consigo não ficar ansiosa? Eu preciso perceber de verdade, na minha mente, o que realmente me faz bem, o que realmente é tóxico para mim. Isso não é só alimentar. O alimento é também, mas isso é muito de convívio, isso é muito de pensamentos. O que eu penso, o que eu gero aqui dentro que muitas vezes me faz agir dessas maneiras, dessa forma. Era esse o meu recado, era essa live de hoje, os 3 pilares para um emagrecimento definitivo. Todo mundo quer emagrecer e quer manter esse emagrecimento. E a gente só consegue manter o emagrecimento com o quê? Com frequência, com constância. Então, se eu faço o que eu faço e repito todos os dias,
é aí que eu vou conseguir o meu resultado, o meu objetivo atingido. Não adianta eu fazer um dia, paro no outro, faço um, paro dois, faço uma semana, paro 10. Não vai adiantar, a gente não vai conseguir atingir esse resultado de verdade. E o emagrecimento definitivo é pensar magro. E pensar magro está relacionado a tudo isso que a gente conversou hoje aqui nessa live. É tudo isso que eu passei para vocês hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. É um conteúdo de valor. Pensem a respeito disso, compartilhem com quem vocês acham que precisa realmente ouvir e eu espero que tenha virado alguma chave ali de alguma forma para que vocês consigam atingir os objetivos de vocês. Certo? Um beijo grande, boa noite, fiquem bem, contem comigo. Qualquer dúvida, estamos juntos no Instagram. Me mandem direct, comentem, que eu vou estar respondendo, tá bom? Um beijo pra vocês.